a gente vai mergulhar fundo nessa história do interesse do Manchester City no Rodrigo Goes, lá do Real Madrid. Temos aqui uma análise detalhada, baseada em fontes especializadas em futebol. A ideia é entender, assim, o que está rolando. Por que o City está de olho nele? Como está a situação do Rodrigo lá no Real agora? E, bom, quais seriam as condições para essa transferência acontecer, né? Vamos tentar desvendar isso. Parece que o interesse do City é sério mesmo, né? Há quem diga que eles podem até fazer uma proposta firme. Mas esse encantamento do Guardiola com o Rodrigo, isso não é de hoje, né? Vem lá de trás. Acho que 2022, aquela semifinal da Champions. Exatamente. Essa noite foi chave. O Rodrigo saiu do banco e, nossa, mudou o jogo contra o City de uma forma. 2 gols ali nos minutos finais, sabe? Uma virada que parecia impossível. Lembro bem. Um gol de pura antecipação, inteligência pura e outro de cabeça que, assim, nem é o forte dele, né? Dizem que o Guardiola ficou marcado por aquela atuação decisiva. E não parou aí. Teve 2024 de novo, quartas de final, e ele marcou contra o City de novo. Ida e volta. Isso. A fonte que a gente viu até menciona um suposto papo do Guardiola direto com o Rodrigo, falando algo como: adoraria ter você aqui se um dia sair do Madrid. É de se imaginar que o Rodrigo tenha ficado lisonjeado, né? Com certeza. E o que deixa tudo mais interessante agora é essa mudança na situação dele lá. Se há um ano ele era titular, sabe, quase absoluto, Sim. A fonte aponta que com o novo técnico, o Xabi Alonso, ele começou jogando menos. Foi titular só em um dos últimos 6 jogos que a fonte menciona. E, bom, por mais que o jogador ame o clube, ele precisa se sentir importante, né? Peça-chave. Entendi. Isso bota uma pressão, né? Os próximos jogos oficiais, agora antes de fechar a janela, podem ser um termômetro importante. Os minutos que ele jogar, ou talvez não jogar, isso pode ser um sinal, né? Das intenções do técnico para a temporada. Exato. E olhando para o City, os movimentos deles fazem sentido nesse cenário. Emprestaram o Grealish, venderam o McCarthy. Estão negociando o Savinho com o Tottenham, que, aliás, também já teve interesse no Rodrigo antes. É verdade. Então, se saem 3 jogadores ali de ataque, de lado de campo, abre espaço, né? Tanto no elenco quanto financeiramente. Parece que estão preparando o terreno para alguém como o Rodrigo, sim. Ok, entendi do lado do City, o lado do jogador, mas e o Real Madrid? A gente sabe que eles não costumam liberar jogador importante fácil assim. Qual que é a posição deles, segundo essa análise? Olha, a posição é descrita como muito clara. Rodrigo não está no mercado. Ponto. Direto, assim. Direto. A única exceção seria se o próprio jogador pedisse para sair. Formalmente. E mesmo aí, não tem conversa sobre preço. São 100 milhões de euros. Ou paga isso ou ele fica. Nada de empréstimo, desconto de última hora. Uau! 100 milhões, sem negociação. É uma posição bem firme. Isso complica bastante a engenharia financeira da coisa toda, imagino, né? Sem dúvida. Complica muito. A informação que temos é que o Rodrigo ganha uns 6,6 milhões líquidos por ano lá, um valor que o pai dele, que também é o agente, acha que está baixo porque ele entrega. Mas aí entra a matemática. Se um clube tem que pagar 100 milhões só para tirar ele de lá, fica muito mais difícil oferecer um salário, assim, muito maior para o jogador, entende? Se o passe fosse mais barato, sobraria mais verba para um contrato melhor para ele. Faz sentido. É uma conta que precisa fechar para todo mundo. Exatamente. Pensando no seu protagonismo no Real e o Madrid inflexível no preço, colocando a chave na mão do Rodrigo, basicamente. Só sai se ele pedir e se pagarem um valor total. É isso. E é importante lembrar também que não se rouba um titular de um clube gigante assim do nada. O Real Madrid não contrataria fácil um titular do City ou do Bayern, por exemplo. Verdade. Geralmente essas transferências bombásticas acontecem ou em fim de contrato, ou com valores muito inflacionados, ou quando o jogador força muito a barra. Vender o Rodrigo agora, que era titular absoluto há poucos meses, não seria uma decisão simples para a diretoria do Real Madrid. Entendido. Bom, para a gente fechar nossa análise, então, de um lado esse fascínio antigo do Guardiola, do outro a situação talvez delicada do Rodrigo, buscando seu espaço no Real Madrid, e no meio, essa barreira financeira enorme imposta pelo clube espanhol, que só cede se o jogador quiser sair. Exato. E isso tudo levanta uma questão interessante, né? Nesse mercado com valores tão absurdos,
E pensando em jogadores como o Rodrigo, que tem essa capacidade de decidir jogos grandes, como ele fez contra o City, o que define o valor de um jogador hoje em dia? Boa pergunta. É ser titular todo jogo, ter aquela regularidade na temporada inteira, ou é essa capacidade talvez mais rara de aparecer e resolver na hora H, nos jogos que ficam para a história? Fica aí a reflexão,